E como competir bem, né? Essa é uma pergunta interessante. E tudo, como eu falei anteriormente, tudo começa na preparação, né? A gente vencer a gente mesmo no dia a dia, vencer a preguiça, passar os nossos limites, né? Esse acho que é talvez o ponto principal. Um segundo ponto para competir bem é a gente matar o nosso ego, né? Porque normalmente, por que os jogadores reclamam, né? Justamente para tentar justificar o erro, né? Para acalmar, explicar. As pessoas têm um ego muito grande, então quando a gente acaba justificando, arrumando desculpas, né? A gente está amaciando o nosso ego, a gente está falando, não, eu errei, mas eu errei porque tal, tal, tal. Então a gente tem que matar o nosso ego, ou diminuir o nosso ego e aceitar os erros. Esse acho que é um ponto fundamental para que a gente possa ser um bom competidor. Mesmo não estando num dia tão bom, por exemplo, eu vou dar o meu melhor, eu vou correr, eu vou lutar, vou dar o meu máximo, vou me entregar física e mentalmente, mesmo que naquele não seja o meu melhor dia, mas eu vou me entregar ao máximo. Isso é um ponto importante, né? Então, para a gente competir bem, é importante que a gente, tanto no dia a dia quanto nas competições em si, ou nos jogos oficiais ou não oficiais, que a gente dê o nosso melhor, mesmo que a gente não esteja num dia tão bom. Acho que isso é fundamental. Se a gente pensar em alguns exemplos ali como o Nadal, como o Alcaraz, como o Ferrer, né, como o próprio Meligeni, a gente pode ver que a luta deles é muito grande e é constante. Então eu tenho que tentar sempre lutar e me entregar o máximo possível no meu dia a dia, tanto fisicamente quanto mentalmente. E tem até uma história do Rafael Nadal, né, do Tony Nadal, que ela exemplifica bem isso, né, que o Nadal, depois que ele buscou um jogo, se eu não me engano, ele estava 1 set abaixo e 5-1, perdendo de 5-1 no segundo set, era um jogo melhor de 3 sets, e ele não entregou o jogo, acho que salvou 2 ou 3 match points, recuperou e virou essa partida, né, e acabou ganhando depois no terceiro set. E o Tony Nadal ele foi muito feliz numa frase que ele colocou, que era: normalmente você estando 1 set abaixo e 5-1 abaixo, normalmente você vai perder as partidas. Mas uma única partida que você ganhe na sua vida, que você não desistiu e continuou lutando, já vai valer a pena todo o esforço de todas as vezes, né? E eu acho que isso é muito verdadeiro. Exemplifica bem o Nadal. Acho que até recentemente ele buscou um outro jogo que estava perdendo 5-0 também, então ele acabou ganhando o set. Tudo isso por não desistir, por ser um competidor muito bom. Então é um exemplo que a gente pode ter. Se o Nadal não desiste, porque a gente, que é um mero mortal, desistiria, né? E um outro exemplo também dessa parte de competir bem, que o Meligeni ele explica bem, exemplifica. Quem acompanha ele nas redes sociais já deve ter ouvido falar, ele contar essa história, que era um dia, quando ele era juvenil ainda, ele treinava na Argentina e foi jogar um torneio, né, e ele estava perdendo a partida, assim, estava cansado, acho que tinha treinado no dia anterior, ou tinha jogado no dia anterior, ou no mesmo dia mais cedo, e estava cansado, e ele virou pro treinador e falou: pô, eu não tenho mais perna para jogar, não aguento mais correr. Aí o treinador falou para ele: então joga com o coração. E aquilo fez ele continuar lutando, continuar guerreando ali durante a partida, e acabou vencendo essa partida. Então isso é um exemplo muito bom de depois se tornou um exemplo de competidor, né? Era um cara que era extremamente esforçado, disciplinado, e mesmo com algumas limitações técnicas pro nível que ele jogava, ele conseguiu se destacar, né? E conseguiu ter todos os resultados que conseguiu. Então, é importante a gente entender que tudo isso faz parte da competição, como a gente pode competir bem, né? Nossa preparação, competir contra a gente mesmo, né? Lutar no dia a dia, a gente se superar a cada dia, isso é uma maneira de competir, essa é a maneira correta de competir. Nossa mentalidade deve estar em competir contra a gente mesmo, né? Não competir contra os outros. Então, uma coisa legal de pensar, né? Vou deixar até uma frase aqui para vocês refletirem também, que a técnica e a tática, elas se ensinam facilmente, rapidamente. É fácil
você ensinar alguém a bater na bola, é fácil você ensinar alguém a tomar melhores decisões, mas aprender a ser um bom competidor leva tempo. Então a gente precisa trabalhar nisso no dia a dia e se superar a cada dia para que a gente consiga ser um competidor melhor a cada dia, né? E todos nós, a gente vai errar muito, né? Isso faz parte do jogo, mas como bons competidores, a gente vai aceitar isso e vai tentar de novo, e não vai desistir, né? A gente vai seguir em frente. Então a gente tem que entender que os erros vão acontecer, né? Eu jogando tênis eu vou errar, vou perder jogos, às vezes jogos mais fáceis, isso faz parte, mas eu tenho que aceitar isso, entender que isso faz parte e seguir em frente, seguir trabalhando e dando o meu melhor, competindo comigo mesmo no dia a dia. Isso acho que é fundamental, isso acaba tornando a gente um competidor cada vez melhor.